Dando continuidade aqui, vou passar a palavra para a doutora Ellen Francischini. Boa tarde. Animação, por favor, né? É o mínimo. Vocês estão aqui desde cedo. Nós viemos do Rio para estar com vocês. É uma honra estar na minha casa, Volta Redonda, com os meus professores. Obrigada, Carolina Patitucci, pelo convite, mais uma vez. O segundo ano que eu estou aqui com vocês. Minha professora Patrícia, Benevenuto está aqui, Jorge, enfim, tantos professores. É uma cidade que eu tenho muito carinho. Eu me formei aqui. O meu chefe, que eu fui escravizada desse rapaz aqui, entendeu? Não tinha inteligência artificial na minha vez. Eu queria deixar registrado que eu sofri muito, mas valeu a pena. Bom, esse bate-papo hoje é para falar um pouquinho da aplicação prática da inteligência artificial. Eu gosto de falar daqui. Posso falar daqui? Eu acho que a IA ainda não está muito evoluída, não. Por quê? Porque eu esqueci minha bolsa lá no Bubi, sabe? Vim do Rio, passei por Piraí, esqueci minha bolsa. E dentro da minha bolsa está meu óculos de grau. E eu tive que... Bom você ter amigas mais ou menos na mesma idade, que todo mundo já não enxerga direito, eu catei o óculos emprestado. Mas, então, eu acho que tinha que ter já uma evolução para isso, né? Enfim, não temos. Bom, eu sou Ellen Francischini, sócia do Francischini Advogados Associados. Sou conselheira da Ordem, enfim, presidente de turma do Tribunal de Ética. Então, muitas das coisas que Fernando Pimentel falou aqui são verdadeiras. Por quê? Porque nós, todo momento, bate um processo ético-disciplinar de advogado, ou que usou a inteligência artificial de forma equivocada, ou que ficou com o dinheiro do cliente, ou que se posicionou errado na rede social, usou aí várias das ferramentas de anúncio, Google Ads, enfim, e simplesmente captam o cliente de uma forma errada por conta de um posicionamento errado. Então, eu estou lá julgando muitos dos colegas, muitos deles me adoram, muitos me detestam, mas, enfim, faz parte. Será que eu vou conseguir passar isso aqui sozinha, gente? Eu viro para onde esse negócio? Para ir, para cá, para onde? Para ir? Para lá? Passa para mim, então, vocês. Vai ficar mais... Isso, vamos lá, arrasou. Não quero nem usar isso aqui, tá? Bom, menos Ctrl+C mais IA. Fernanda já falou para vocês o que é inteligência artificial. E ali eu quero falar um pouquinho sobre a IA generativa e a preditiva. A Fernanda já vos disse que a IA generativa, ela gera conteúdos novos, ela cria vídeos, ela cria músicas, ela cria imagens e ela cria textos. É encantador, realmente, você ver em questão de segundos uma petição se formar na sua frente. Mas se você não tiver contexto, por que eu quero dizer isso? Se você não tem senso crítico, se você não tem contexto, por mais que ele crie alguma coisa, vai ser genérico. Então, você tem que dar os comandos certos para que venha a resposta certa. Então, o que é uma IA para mim? É o meu estagiário? Claro que o meu estagiário não passa pelo que eu passei, né, Rodrigo? É um estagiário muito melhor, porque você conversa com a máquina. Então, se você souber como falar com o seu estagiário, com o advogado que está entrando no seu escritório, e dar a ele aquelas orientações, por que você não consegue fazer o mesmo com uma máquina? É exatamente a mesma coisa, gente, não tem mistério. E o que é a IA generativa? A IA generativa, ela ainda não é um fator de movimentação de dinheiro, de grana. Não está trazendo ainda benefício financeiro diretamente para essas empresas. O que está fazendo isso é a IA preditiva. E o que é a IA preditiva, vocês sabem? Fala comigo. Quero ouvir, tá baixo. Quem sabe aí? Alguém sabe? Quem sabe? Levanta a mão. Quase ninguém. Então, tá bom. A IA preditiva, ela simplesmente prevê o nosso comportamento baseado num comportamento anterior. Vamos lá. Quem aí tem Netflix? Quem aí tem Spotify? Quando essa inteligência sugere para você os conteúdos, vamos lá, a Netflix existe para quê? Para que você, é um programa de streaming, onde você assiste aqueles filmes e ponto, parabéns, seria só isso, correto? Você usa ali para assistir um filme. Mas o que ela faz? Com aquele like que você dá, quando você assiste aquele filme e você gostou e aquela série, ele começa a te recomendar novos filmes baseados naquele seu gosto.
Então, ela prevê com o seu comportamento de escolha anterior e te sugere novos filmes. E ali você começa a dar o like e aí ela começa a te recomendar. Quando ela te recomenda, você começa a entrar num ciclo vicioso. Já viu que você assiste filmes e maratona, você começa a maratonar a série e ela começa a te sugerir? É ali que a inteligência artificial, que essas grandes empresas ganham dinheiro. Com essa recomendação que você faz. Então, essa é a preditiva, é onde que está gerando o volume de mercado. Então, nós somos dados para essas empresas. E, sendo dados, nós geramos renda para essas empresas, lucratividade, e essas empresas simplesmente estão usando os consumidores para fazer renda para eles. Baseado em quê? Nos dados que nós mesmos fornecemos, a gente nem se dá conta disso. Tá bom? Então, essa aí é a preditiva. Segue. Vamos lá. Nada é permanente, gente, exceto a mudança. Então, se você aí está resistente em usar essas ferramentas, para, porque você vai ficar no caminho. E você vai ficar à deriva. Não gosto, vai ter que gostar. É uma mudança que não vai dar ré. Ela só vai evoluir. Então, até 2030, 70% das empresas líderes do mercado terão integrado a IA em todos os seus processos, em todos. E, pasmem, apenas 23% dos líderes se sentem capazes de trabalhar com essa ferramenta. Olha que absurdo, 23%. Eu quero saber, você vai fazer parte desses 23% ou você vai ficar lá nos 70% que vai ficar para trás? Eu não vou, eu não quero. Então, desde já, nada é permanente exceto a mudança. Então, mudem, estudem, experimentem, procurem, seja curioso. Procurem cursos de especialização. É difícil. Tem muita gente vendendo ilusão por aí. E aí você vai comprar quando você vê, ai, não era isso. Ai, como é que eu vou fazer o prompt? Ai, eu vou comprar. Ai, não era isso. Como é que eu manusei? Como é que eu crio um assistente virtual? Vocês querem ver? Passa, por favor. O que a gente vai fazer? Sairemos da nossa zona de conforto para aprender novas habilidades. Então, vamos falar um pouquinho desses famosos aí, ó, o ChatGPT, o Gama app e o notebook LM. Quem aí já ouviu sobre as 3 plataformas? Qual que vocês mais conhecem? Fala comigo. O Gama. Como que vocês vivem sem Gama, gente? Como é que vocês fazem apresentação, palestra? O que seria de Fernanda Pimentel se não fosse o Gama? A apresentação dela foi toda criada por esse aplicativo. Mas, vou falar um pouquinho do chat. Passa, por favor. Vamos lá. Essa aí é a gravação da minha tela. Eu acho que vocês vão ter que ir passando, porque eu estou sem o controle. Está vendo essa... Volta, desculpa, volta. Está vendo esse draft da Ellen? Essa tela é a tela do ChatGPT. O que eu fiz? Eu criei os meus próprios estagiários, os meus próprios assistentes. Então, vocês vejam, vou passar para o lado de cá. Vocês vejam que do lado de cá tem o Luca, que é o meu professor de, adivinha? Italiano. E eu parlo em italiano com ele. Eu falo italiano com o Luca. Eu vou lá, coloco para ele. Luca, eu preciso ter domínio de conversação, porque eu tenho um cliente que mora em Milão, e eu preciso... Isso é um prompt. Anotem, isso já é um prompt. O que é um prompt? Você colocar dados. Quando você ouvir lá input, é a mesma coisa que colocar, tá? Porque o povo é chique quer ficar falando inglês, porque é tudo inglês, né? Machine learning é o quê? Aprendizado de máquina. E essa gravata, como é que esses homens conseguem? Ficou bonito, né? Eu estou quase morrendo. Você imputa essas informações para o Luca, eu falo para ele, eu preciso que você fale comigo no tempo verbal tal, porque eu preciso entregar para um cliente um relatório sobre o processo. Para que eu não tenha um erro de gramática, porque eu falo, mas eu posso ter ali um escorregar na gramática, ele me traz, pois não, doutora Ellen, você quer falar no tempo verbal, você vai usar esse verbo auxiliar, nesse tempo, e ele traduz para mim em italiano e eu reproduzo. Gente, isso é maravilhoso. Então, ali eu tenho o Luca, o draft da Ellen, que é um rascunho, o Francis, a pessoa não enxerga, né? O Francis e a Patrícia. O Francis é o advogado que trabalha comigo. Quando a Dara não está lá, o Francis me ajuda. O que ele faz? Ele faz petições mais rebuscadas para mim. Por quê?
eu fui lá e eu criei esse assistente. Tá vendo aquilo ali, ó? Vamos pegar o draft, que são os rascunhos, tá? Tá vendo que tem 4 quadrados? Direito empresarial, qual é o principal desafio jurídico? Direito civil, direito de família e... Muito obrigado, contrato honorário. A pessoa não enxerga mesmo, gente. Que idade chegou, já era. Vejam, aqueles são chamados quebra-gelos. Quando você abre o chat GPT, lá em cima, você vai ver que tem ali, ó, novo chat, buscar chats, e ali, ó, GPTs, onde está bem a mãozinha. Quando você clica naqueles GPTs, vai aparecer para você criar meu GPT. Quando você clica no meu GPT, eu não sei se abre, se vocês conseguem abrir aí, se vocês vão conseguir abrir. Quando você clica ali em cima, você configura, você dá o nome para esse chat, você diz para ele qual é a finalidade dele. Aí eu digo lá, atue como um estagiário que vai elaborar contratos para mim, vai elaborar propostas comerciais. E eu criei vários assistentes só para isso. Passa, por favor. Bom, qual é essa outra ferramenta? Depois eu conto para vocês, tá? Como fazer isso na prática ali, como é que funciona, como é que cria, quais são os contextos. Ali, aqueles quebra-gelos que vocês viram, na verdade, já foram contratos que eu já tinha. Eu pego o meu contrato em PDF, coloco dentro, alimento ele com aqueles contratos. Na área trabalhista, 5 minutos, que isso? Na área trabalhista, na área empresarial, na área de direito de família, eu coloco todos esses PDFs ali pormenorizados e ali ele vai ficar alimentado com aquilo que eu uso como padrão. Então, não preciso, a cada vez que eu vou fazer um contrato, a cada vez que eu vou fazer uma petição, fazer algo diferente, entende? Porque ele já reconhece o meu tom de fala. Bom, vou ter que correr igual uma louca. Isso aqui, alguém já ouviu falar? Chama-se Notebook LM. Anota essa ferramenta, porque ela é fantástica. Notebook LM é gratuita, é do Google. Você se cadastra lá pelo seu e-mail. E essas anotações são as anotações da minha pós-graduação em Direito Digital e LGPD. Ela transforma todo o seu texto em resumo de áudio. E quando ela clica ali em resumo de áudio, simplesmente ele vira uma conversa de 2 pessoas. Imagina, você que está estudando, está numa pós, está estudando um caso, você, com as suas anotações, você anexa ali, ele cria um roteiro, ele desdobra aquilo e vira um resumo de 2 pessoas batendo papo. Vê se vocês conseguem adiantar e colocar no bate-papo. Não está indo, né? A gente tirou a transição, o negócio não está indo? É isso mesmo? Não vai, não? Não vai. Ai, que tristeza. Eu posso disponibilizar essa apresentação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá bom? Tá bom, Carol? Vocês vão clicar ali, porque o PDF, a apresentação toda, ela está dinâmica. Você dá o play e ele vai te mostrar tudo, como é que a ferramenta funciona. Então, tem mapa mental, tem resumo de áudio, ele gera relatório, gera resumo. Isso é uma mão na roda. Segue. Por favor. Esteja em ambientes inovadores. Isso aqui foi semana retrasada, no Rio Innovation Week, no qual eu e a doutora Fernanda estivemos juntos. E lá você já passa, você caminha, o robô está caminhando contigo. Amadão, aquele cachorro ali está fazendo pirueta, dançando uma samba que está rolando ali. E não vai dar para você ver, porque o negócio não está funcionando, enfim. E ali ele fica dançando. Então, a era dos Jetsons chegou. Quem aí é da minha época da era dos Jetsons? Vocês não sabem nem o que é Jetsons, né? 3 pessoas, mentira. Então, essa era dos Jetsons chegou, gente, que a gente achava que... Olha os carros da Tesla. Olha os carros da Tesla, um negócio de maluco, carro voando. Robô andando com você no meio da rua, entregando alimento nos Estados Unidos, o robô vai e entrega o alimento. Aqui a gente não pode, que leva um robô junto com a comida, você nunca mais vê. Mas isso já é uma realidade. Então, se arrisque, experimente, estejam em ambientes inovadores, sejam inovadores. Apliquem novas ferramentas no cotidiano de vocês. Como é que eu vou descobrir, Ellen, qual é a melhor ferramenta? Mexendo, fuçando, sendo curioso, descobrindo. Segue, por favor. Aqui era o que eu mais queria que funcionasse. A gente tinha que fazer esse negócio funcionar. Não dá não para fazer?
colocar essa sustentação oral por IA ali? Pelo amor de Deus. Jorge e Mateus. Gente, quem viu essa cena hilária? Quem viu essa cena hilária? Ah, vocês vão ter que ver. Bota essa animação só no último slide ali. Eles têm que ver aquilo. Gente, essa sustentação oral por IA. Ah, olha aí que legal o robozinho. Volta ali no robozinho. Eu tô acabando já, tá? Vê se aparece. Isso, vamos ver. Vai, filho. Eu queria tanto fazer isso. Demorei horas para fazer isso para vocês. Olha lá. Ah, o bicho dançando loucamente. Tem som, não? Olha isso, gente. Meu pai acho que nunca viu isso ao vivo. Já viu isso, pai? Meu pai e minha mãe estão aqui. Nunca viram isso, já viram? Passa pro próximo. Ai, que bom, eles colocaram a animação. Olha isso. Você vai passar vergonha ou você vai aprender a fazer do jeito certo? Essa foi uma sustentação oral que um advogado disse para o magistrado que ele ia fazer a sustentação oral por IA. Dá o play, por favor. O processo da senhora Dagmar, certo? Sim, excelência. O doutor tem 5 minutos para a sustentação. Eu vou fazer através da IA, pode ser? Sim. Estendo meus cumprimentos e estima ao ilustríssimo desembargador presidente da sessão. Maravilhoso. Caso extrema comprovados os demais requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural. Pode O adiantar. fato de a propriedade ser Doutor, esgotou o tempo, né? condão de forma isolada, descaracterizar o regime de economia familiar. Doutor Roberto, está ouvindo? Não seja um pouco superior a 4 módulos ou até Faltam explorado 30 pela- segundos, excelência. Pois a comprovação do desempenho de atividade do probatório atadas aos autos. Diante o recurso inominado apresentado pela hora recorrente, evento 51, REC Hino 1, página 14, busque página 14. Eu não tenho como não registrar isso achando respeito da parte do advogado nos obrigar a ficar ouvindo uma gravação. Né? Se isso é para ser feito dessa forma, que se fizesse e juntasse nos autos a gravação, não vinha aqui para ouvir gravação. Né? Então eu queria que ficasse registrado, isso aí não tem cabimento. Aí no fim da história vai para onde? Para quem julgar? Eu, doutora Fernanda. Por quê? Crime ético disciplinar. É infração ética disciplinar, porque a pessoa não procura saber se ela pode usar aquela inteligência daquele jeito. Então, estou mandando eu ficar quieta, falaram que é fim. Pula esse, por favor. Adianta. Fica aqui uma reflexão. Nossa, essa foto é maravilhosa, né? Sinceramente. É todo o mérito da fotógrafa, entendeu? Sensacional. Fica aí uma reflexão. É tempo de fazer uma reflexão. Explore alguma coisa que eu não estou conseguindo ler o restante. Bastante as grandes transformações, debates e ideias. Enfim. Dá palha aí atrás. Aê! É tempo de fazer uma reflexão. Explore os bastidores das grandes transformações. Debates e ideias que unem tecnologia, humanidade e ética em ações concretas. Inovar é mais do que criar ferramentas e imaginar futuros e torná-los realidade. Próximo. Quem ousa hoje, escuta isso. Quem ousa hoje, lidera amanhã. Se eu não ousasse perder o meu medo de falar em público, jamais eu estaria aqui falando com vocês. Muito obrigada, foi maravilhoso. Da próxima me deem meia hora.